uma das cidades mais altas do país e das mais frias também. Campos do Jordão, a 180 quilômetros da capital paulista, um dos destinos de inverno mais procurados. O Alto da Mantiqueira reserva boas atrações, diversão, aventuras e contemplação. A natureza foi generosa nesse lugar. Os sabores da serra e o modo artesanal fizeram da gastronomia um atrativo à parte. Sem falar do Festival de Inverno, o maior evento de música clássica da América Latina. A Suíça brasileira é nosso destino no Repórter Canção Nova de hoje. Nosso roteiro começa pelas ruas e lugares cheios de fé, diversão, comodidade e, claro, uma boa comida que cai muito bem com a estação de inverno. Para começar, que tal pisar numa plataforma de vidro a 100 metros de altitude? A cidade mais alta do Brasil foi a mais acessada de toda a América Latina na internet para ser visitada neste ano. Estamos a cerca de 1.800 metros de altitude. Campos do Jordão é o destino turístico mais procurado na Serra da Mantiqueira. A cidade abriga, no frio, fantásticas histórias ligadas à área de gastronomia e até mesmo à fé. Quanto mais perto do céu, mais perto de Deus. Aos 61 anos de idade, a irmã Margarida é jovem de vida religiosa, 25 anos. Eu demorei um pouquinho, eu fui um pouco mais difícil. Demorou um pouco para dar início à caminhada religiosa. Ela só começou mesmo depois de uma novena para se decidir da própria vocação. O presente veio na época de Natal. Uma colega que era também ministra, nós éramos ministras da Eucaristia, ela me contou, vai ter um encontro vocacional lá nas Irmãs de Maria, daqui a uma semana. Né? Ia ser na verdade, na Epifania. Aí me veio aquilo, é uma resposta para mim que estou fazendo uma novena de Nossa Senhora para saber se eu tenho vocação ou não, se é para eu ir ou não. E aí eu fui nesse encontro. Por isso que eu digo, Nossa Senhora me deu essa resposta no dia de Natal. 5 anos depois, a vida contemplativa levou a irmã Fátima até a Ordem Beneditina, onde havia se instalado em Campos do Jordão na metade do século passado. Nosso mosteiro foi fundado em 1964 por Madre Margarida Herter, uma alemã, e mais 17 irmãs que vieram de Uberaba, Mosteiro Nossa Senhora da Glória. Entre elas havia dinamarquesas, suecas e brasileiras. Ao contrário do que se possa imaginar, a aparente paz do lado externo do mosteiro contrasta com a intensa movimentação interna das monjas. Nosso principal trabalho, na verdade, é o ofício divino, que a gente se reúne 7 vezes ao dia para rezar pela igreja, pelas intenções do mundo, né, pelas pessoas que nos pedem. E, além disso, nós temos trabalhos sociais, nós temos uma pequena obra social. Nós temos catequese de primeira Eucaristia e Crisma. Nós temos os oblatos, que são leigos que vivem a nossa espiritualidade. Nós temos a casa de retiros. Então, assim, é bem diversificado o trabalho. Em época de pandemia, seria redundante pedir às irmãs que ficassem em casa. Elas já vivem em reclusão, embora as regras sejam um pouco diferentes. A nossa clausura é monástica, então nós podemos sair até aqui ao jardim, né, para atender as pessoas, as pessoas que nos procuram, a gente pode dar catequese, né, atender na obra social. Então, dentro do nosso espaço, nós podemos atender as pessoas sem precisar ficar lá dentro. Né? A gente pode vir até aqui, como eu estou conversando com você agora. O mosteiro tem recebido muitas visitas diárias, embora a pandemia tenha feito o número cair.
Antigamente, antes da pandemia, vinha ônibus com excursões. Atualmente está vindo bem mais assim, tranquilo, né? Sempre seguindo os protocolos, as missas com agendamento. Aos poucos, com o afrouxamento de algumas restrições sanitárias, o contato humano e espiritual começa a voltar. Nós temos o acolhimento na nossa lojinha, onde vendemos o artesanato que a gente produz, né, para sobreviver. Nós temos na igreja, né, mesmo na portaria, se alguém precisa de um aconselhamento, de um atendimento, é só pedir na hora que a gente vem ou marcar, né, nos retiros. Né? Então, o atendimento é assim. E nós temos assim, na nossa regra, São Bento colocou atender todas as pessoas como se fosse o Cristo. Então, essa hospitalidade, na verdade, é uma evangelização. A excepcionalidade afetou muito a rotina da casa, especialmente porque as monjas vivem de forma autônoma. Como é que vocês estão fazendo? Olha, graças a Deus nós estamos tendo bastante ajuda de amigos que estão ajudando tanto a obra social quanto mesmo a gente. Se não fosse isso... Se não fosse isso, a gente não ia conseguir sobreviver, não. A belíssima igreja está vazia. Com a limitação das visitas, algumas atividades continuam sendo mantidas. A venda na lojinha ajuda a cobrir alguns custos. Os trabalhos são surpreendentes. Essa parte aqui, tem algumas coisas que a irmã adquire, né? Como essas coisinhas aqui. Agora, os terços já são feitos por nós. Vocês então, mesmos fazem os terços? Sim. Olha, tem uma equipe, muito, né? Muito bonito, olha só. Tudo confeccionado manualmente. Manualmente. Dá trabalho, né? Fazer um terço assim. Tem algumas que já têm uma prática, né? Que elas já vão, né? Mas, inclusive, esses outros aqui também. Olha que lindo! Esses são muito bonitos. Então, essa parte de terço está bem desenvolvido. Parte de madeira, aquelas pirogravuras, colagens. Essa parte de pirogravura. Como é que foi para fazer isso? Vocês tiveram curso todo para poder... Uma irmã ensina a outra. Trabalho. As fundadoras sabiam e está passando de uma para outra. Interessante. E são muito bem feitos, muito bem confeccionados. Olha só. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Olha que lindo. Nós temos uma padaria artesanal, né? Então nós produzimos pães, biscoitos, geleias, né? Olha que lindo. Então hoje, infelizmente, tem pouca coisa por causa do feriado. As geleias, né? Olha que bonito. Esse é licor. Licor de jabuticaba. Geleia, aqui nós temos geleia de amora, geleia de damasco e tem os licores também que a gente produz. Mais variados, as bolachinhas. E aqui algumas imagens também. Bom, mas aí já não vamos abusar, não é feito por vocês essas imagens também, né? Esses são pintura. São pinturas? São vocês que pintam? Essas são pintura e aquelas pequenininhas não, né? As grandes sim. Então alguma coisa também a gente faz. Vela, enfeitando as velas. Olha que lindas velas. Até mesmo folhas desidratadas viram arte. Pega folhas, flores e vai enfeitando, caderninhos, velas. Essas são flores, aliás, folhas dessas árvores que são bem comuns aqui em Campos do Jordão, né? Exato. A beleza natural e o clima de paz convidam a reflexões profundas sobre a vida, por vezes expostas onde menos se espera. A gente está vendo uma medalha lá no alto, na fachada daquela edificação. É uma medalha de São Bento, né? O que significa aquela medalha? Nós temos ali a imagem de São Bento e em volta está escrito que ele esteja conosco na hora da nossa morte. Todos nós, quando vamos morrer, passamos por uma última tentação. Então nós pedimos a presença de São Bento
para afastar o inimigo e nos proteger dessa tentação. Campos do Jordão é um recanto natural de paz. Aos poucos, o Plátanos derruba suas folhas sobre o trilho centenário. O trem que trazia turistas à cidade deixou de subir a serra por causa da pandemia. A estrada de ferro de Campos do Jordão foi inaugurada em 15 de novembro de 1914. O trajeto começava em Pindamonhangaba e inicialmente foi construído como via para conduzir pacientes em busca de cura da tuberculose e outros tipos de doenças pulmonares. Em 1957, um congresso de climatologia em Paris considerou o clima de Campos do Jordão como o melhor do mundo. O município se reinventa para acolher os turistas. Na área central, as lojas se abrem para receber o forte inverno, período de alta temporada, mas somente depois das 10 da manhã devido ao forte frio. A cidade de pouco mais de 50 mil habitantes, no alto da Serra da Mantiqueira, reserva boas atrações. O teleférico do Parque do Capivari, o primeiro a entrar em atividade no país, sobe o Morro do Elefante e eleva a alegria dos turistas. O parque reserva outros atrativos suaves e silenciosos. Mas nem tudo é silêncio na cidade, mesmo no Bosque do Silêncio. O local traz várias propostas de aventuras. Dentro do Bosque do Silêncio, a Altus, ela é uma colaboradora, tá bom? Onde ela exerce com as atividades de arborismo, minigolf e paintball, isso dentro do bosque, e com a parte de montanhismo e trilhas. A empresa Bosque do Silêncio, ela oferece as trilhas, os espelhos d'água, então é um parque muito legal, bem familiar. Então, vamos conhecer, mas na prática. A tirolesa de 200 metros é um ótimo desafio para quem gosta de adrenalina. Como diria o ditado, em Roma, como os romanos. Já que nós estamos num parque que tem tirolesa, então a gente vai naturalmente fazer essa experiência. Mas antes de tudo explicar, né? Como que vai ser essa aventura? A gente vai fazer 3 tirolesas, tá? Uma de 15 metros, tá? Uma de 60 e essa daqui de 200 metros. Vai demorar mais ou menos em torno de 10 minutos a 15 minutos, mais ou menos. Pega uma velocidade muito boa? Vai de 70 a 80 km por hora. Por hora? Por hora. Isso vai ser muito emocionante. Vai ser bom. Tá legal, vamos lá então, vamos conhecer essa tirolesa. Bora! Muito bom. Enfim, cumprimos essa descida a 80 km por hora. Muito emocionante, muito vibrante, né? Vale muito a pena. Quem vier conhecer o Bosque do Silêncio seguramente não vai esquecer nunca mais dessa aventura. As crianças também podem aprender um pouquinho dessa aventura, mas com muita segurança. Nós temos Arbokits, então a gente elaborou um Arbokits para crianças de 3 a 7 anos. E a partir de 7 anos já faz os circuitos maiores sem restrição de idade, peso, altura. Tem um tempo para ficar no bosque? Não, você compra a entrada, a gente não trabalha com passaporte, então você compra a entrada e você pode passear o tempo que você quiser. E depois do passeio pelo bosque, nada como saborear um dos pratos típicos de Campos do Jordão, a truta. Marco oferece produtos regionais no Bistrô do Bosque. É uma forma solidária de incentivar a geração de renda no município. A gente usa, né, os produtos dos produtores locais com a nossa gastronomia. Então, no caso, a gente tem a truta com os produtos regionais, o nosso filé mignon suíno que é famoso, o nosso lanche de presunto ibérico que é feito com pão de milho artesanal e o ramon, que é o presunto espanhol feito na região. Então a gente sempre procura agregar os nossos pratos com os produtos locais. Comer, relaxar, se desprender do estresse. Se depender da Luciana, o frio e o lugar não atrapalham em nada. Aqui, onde o local que eu estou, acaba ajudando, porque é um local
tranquilo e ao mesmo tempo no centro da cidade comercial. Tem a manta quente para ajudar a aquecer, então a gente agrega um monte de coisas. Quer dizer, o frio fica até mais gostoso, né? Fica. Não tem problema vir com frio, porque aqui é quentinho. Uma boa massagem sempre é bem-vinda, entre outros tratamentos com a saúde. Eu me especializei em várias coisas, mas o mais forte é para receber turistas, as massagens terapêuticas, escalda-pés, e para também as estéticas, que é corporal, facial, corporal para gordura, facial, limpeza de pele, tratamentos. Rapidinho, Fabrício. Num outro ponto, próximo à entrada da cidade, nem tudo está tão relaxante assim. Preciso de um birubiru, um mac and cheese e uma batata rústica, por favor. Na cozinha, a chefe praticamente não para. É a minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa além disso. Eu me sinto muito feliz, muito grata e faço tudo com muito amor e carinho. Acho que a gente consegue passar isso na comida para quem a gente serve. É preciso recuperar o tempo perdido por causa da pandemia. Nós mal inauguramos e já veio a pandemia e tivemos que fechar. E eu brinco que agora nós estamos numa reinauguração, né? Reaprendendo novamente de formas diferentes. Que isso é o mais importante. A segurança dos clientes é sempre em primeiro lugar, né? O restaurante aproveita o alívio nas restrições para voltar a servir. A gente busca harmonizar todos os pratos, trazendo uma experiência para o cliente quando ele come. Porque é diferente, né? Quando você come um prato sozinho e quando você come um prato harmonizado. Muda, se torna uma experiência, né? E a nossa proposta aqui no restaurante é exatamente isso. Ele está localizado dentro de uma área verde de 240 mil metros quadrados, cheia de quedas d'água e um estreito rio cristalino que acompanha a pequena trilha. A gente chega num dos lugares seguramente mais bonitos deste parque. Aqui a gente se depara com essa paisagem deslumbrante e, por que não dizer, até mesmo emocionante. É que se você olhar para baixo, tem a sensação de que nós estamos elevados aqui a quase 100 metros do solo. Vocês não têm medo de olhar para baixo, não? Para você não foi tudo de boa? Mas dá uma tremenda. Você pularia em cima desse vidro ou não? Ah, então você tem medo. Obrigado. Ali embaixo a gente encontra aquele bairrozinho, é o bairro do Lajeado, né? Uma região muito bonita, é a última encosta antes de você entrar na cidade, né? Temos aqui o viaduto, o famoso viaduto, de onde você vê a nossa cachoeira, quando você vem chegando aqui na cidade. E essa encosta maravilhosa de liquidâmbar, que no outono nos traz esse presente colorido, né? Então, cada fase do ano, é uma coloração diferente. A natureza foi generosa com Campos do Jordão. Em 1779, Inácio Caetano Vieira de Carvalho se fixou na região, construiu uma fazenda que mais tarde seria comprada pelo brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Daí a origem do nome da cidade. Campos do Jordão foi fundada em 1874 por um português, Mateus da Costa Pinto. Só se emancipou em 1934 e 16 anos mais tarde se tornou um dos principais destinos de inverno no Brasil. A fama de Suíça brasileira foi além da boa parte da arquitetura em estilo europeu. O clima frio e seco da região também auxiliava no tratamento de enfermos da tuberculose. A temperatura média anual de Campos do Jordão é de 16 graus Celsius, bem abaixo da média nacional. O clima de descontração ajuda a harmonizar os sabores de cada nova inspiração. Eu brinco que eu sou muito privilegiada e sou suspeita porque eu amo Campos do Jordão. Acho que a cidade nos proporciona uma qualidade de vida junto com o trabalho, uma coisa muito boa e eu prezo muito isso, tanto a qualidade de vida quanto a qualidade nos nossos restaurantes.
frio, por mais rigoroso que seja, faz quem mora em Campos do Jordão compreender o quanto ele traz de vida na cidade. Você sairia daqui, dessa região, Por nada. coisa? Por Mesmo nada. com esse frio todo que faz? Adoro, não tem problema, compensa, morar aqui compensa tudo. De tão alta, Campos do Jordão nasceu facilmente de um sopro muito suave do Criador. Além do frio da serra, Campos do Jordão atrai também pela arte. Depois do intervalo, vamos conhecer a história do Festival de Inverno. Continue com a gente, voltamos já. Quando a arte da música e da escultura se unem, ouvidos, olhos e principalmente a alma agradecem, não é mesmo? Agora vamos conhecer a história do famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão e um museu a céu aberto. Bom passeio, pessoal! Por certo tempo, a pandemia trouxe desolação à cidade que há mais de 40 anos tem a música e o inverno como regentes do turismo. Há 2 anos não se tem o Festival de Inverno da cidade. Este ano, os 814 assentos do auditório Cláudio Santoro ficaram de novo vazios. Foram poucos eventos, na verdade, que aconteceram aqui. No feriado agora de Corpus Christi tivemos um evento, né? Então a gente já está com capacidade reduzida, né? Desde que começou a pandemia a gente já adotou, né, as normas do Plano São Paulo. Então a gente já adequou o espaço para a quantidade necessária, né, de público. Hoje são 200 cadeiras, né, liberadas para essa apresentação. No feriado a gente teve uma apresentação de stand-up e um teatro musical. O auditório se tornou o principal palco de apresentações de músicas clássicas e eruditas da cidade. Que é a sede do Festival de Inverno, embora ele seja bem espaçado, né, pela cidade. Tem vários pontos que acontecem. Aqui é o principal ponto de apresentação do Festival de Inverno. O festival nasceu em 1970. Cresceu rápido por causa da curiosidade de muita gente. Quando inaugurou o Palácio Boa Vista, o governador do estado ele convidava pessoas para ir lá no palácio. Então tinham atrativos musicais, só que eram restritos. Então assim, começou um murmurinho na cidade das pessoas quererem saber o que acontecia. E como uma coisa leva a outra... O festival foi uma tentativa também de copiar uma cidade que tem na Austrália, né, a cidade de Mozart, onde acontece já, em Salzburg, um festival bem parecido com esse, que é um festival de inverno, né, de música clássica. Então eles quiseram trazer isso, porque Campos do Jordão é tido como uma Suíça brasileira, né, um pedacinho da Europa aqui no Brasil. Então é essa associação que acaba tendo com esse espaço. Deu certo. Aos poucos, as apresentações musicais começaram a se espalhar rapidamente por vários pontos da cidade. Em 73 já começou a configuração do festival acontecer em igrejas, nas praças, né, e também aceitar que os alunos de música pudessem vir e fazer as apresentações também, e as aulas, né, de música aqui, mas não tinha nenhum local que fosse adequado para uma orquestra. Para resolver o problema, foi feito na época licitação para a construção de um edifício que atendesse a todas as necessidades para uma audição de qualidade. 3 sócios ganharam, Giancarlo Gasperini, Plínio Protti e Roberta Flalo. Eles desenvolveram então pensando já no declive do terreno. A gente está em um morro, né? Eles utilizaram esse declive para poder ter essa proporção acústica do espaço. O interessante dessa sala é que qualquer lugar que você se sentar, você vai ouvir da mesma maneira. Não tem diferença de som dentro da sala. Acústica perfeita. Orquestras sinfônicas do país e do exterior davam à cidade um clima festivo. A música clássica e erudita estreou no Auditório Campos do Jordão em 1979. Mudou de nome depois da morte inesperada do maestro Cláudio Santoro. Cláudio Santoro nasceu em 1919 na cidade de Manaus. Ainda na adolescência, mudou-se para o Rio de Janeiro. Depois, foi aprender música no exterior.
Em meados da década de 60, foi convidado pelo governo federal para reger uma orquestra sinfônica. Em 1989, o inesperado. O músico morreu diante da própria orquestra, vítima de um ataque cardíaco. Curiosamente, o maestro nunca se apresentou neste palco que leva o nome dele. O nome e a obra do maestro serão lembrados para sempre. O Festival de Inverno de Campos do Jordão é mantido pelo governo do estado de São Paulo, pela Secretaria da Cultura e pela Fundação OSESP, que oferece aulas e bolsas de estudos a jovens músicos. Enquanto, de um lado, a música, a arte sensível aos ouvidos e ao coração, é apreciada, por outro, bem ao lado, 85 esculturas expostas em museu a céu aberto chama a atenção dos turistas o ano inteirinho. O Museu Felícia Lerner. A artista teve várias fases distintas na produção de suas obras. 5 fases. A fase figurativa, né? Depois teve a fase de caminhos da abstração, fase abstrata, fase orgânica e a fase recortes na paisagem. A gente está vendo ali algumas peças de bronze. Isso. Essa é da primeira fase dela, que é a fase figurativa. Então é quando ela começou mesmo, de fato, a fazer as obras. Ela não morava aqui em Campos do Jordão? Não, ela morava em São Paulo nessa época. Um pouco tempo depois ela já constituiu casa aqui, ela comprou um terreno, fez a casa dela. E aí seria a quarta fase dela aqui em Campos do Jordão, a fase orgânica, que ela muda também o material, que aqui a gente tem o bronze, né? Essa fase a gente tem o bronze. E na fase orgânica ela muda o material para poder ter acesso ao material que é mais fácil de ser trabalhado, que é o cimento e ferro. Você encontra em qualquer lugar, né? A segunda fase da artista lança olhares sobre a abstração. É curioso, olha só. Oca, muito bonito, um processo realmente muito criativo e que vai exigir também a criatividade das pessoas que passeiam aqui pela trilha, porque a partir de agora essas obras dependem mais da interpretação das pessoas que a veem. Lerner passou por uma grande dor depois da perda do marido. Mesmo judia, usou um símbolo cristão para expressar a própria dor. As cruzes, né, são de 63, tem uma pequena associação também, porque o marido dela faleceu em 62. Né? Então é um certo motivo também do artista estar representando o luto. Né? Ela, judia, vamos pensar que teve todo o Holocausto na década de 40, né? E aquele luto interno, né? Porque ela perdeu bastante conhecidos, né? E familiares também. Mas é uma representação de luto, né? Em formato de cruzes. Da tristeza dela. Exatamente. Lerner alcança a fase orgânica. A artista tinha particular admiração por São Francisco de Assis. Quando a gente fala de uma imagem de São Francisco de Assis, a gente imagina que seja justamente a imagem dele, mas no caso, a Felícia Lerner fez essa obra em homenagem a São Francisco de Assis, porque ele gostava muito de animais. Então, esses buracos aqui que ela fez, por exemplo, ela esperava que os passarinhos pudessem ocupar. Inclusive, esses de baixo aqui é para a água da chuva também. Bom, é claro que a obra hoje está limpa por culpa dele. Na verdade, a gente tem esse cuidado com as esculturas, né, para poder estar sempre mantendo ela limpa, mas a gente, quando chove, né, não é de imediato que a gente consegue limpar. Então, quando chove, a gente consegue sim observar alguns esquilos, alguns pássaros virem aqui e tomar um pouquinho dessa água, né? Uma coisa que ainda não aconteceu foram as cavidades, né, para os ninhos, porque aqui é muito baixo, essa escultura ela tem a nossa altura, vamos pensar. Mas aquelas obras que também levam aquelas cavidades... Aquelas lá de baixo. Isso, ali a gente já teve restício de ninho, então já teve lá em cima, cada uma. Já teve ninho ali, né? Teve ninho ali, porque ali a gente não tem acesso lá em cima. Supõe-se que essa obra, intitulada Anjo, tenha sido inspirada num sonho. A Felícia, ela também teve uma experiência muito forte na vida dela, digamos que uma experiência, inclusive, bastante mística, né? Sim. Antes dela ser escultora, ela era cantora lírica, né? Morando em São Paulo, então ela teve um problema na garganta, ela fez uma cirurgia, né? E ela foi internada.
E essa experiência que ela teve, ela relata que enxergava vultos, dizendo que ela ainda não tinha completado o plano dela. E quando ela recobrou, né, ela voltou, ela queria saber quem que eram as pessoas, o que era o plano, ela ficou bem perdida em relação a isso, né? E futuramente ela foi se descobrir nas esculturas. Então, aqui no museu a gente tem uma obra que se chama Anjo, que ela está até próxima do São Francisco, né? E então a gente vamos pensar, né, em fazer uma certa alusão a essas pessoas que visitavam no sonho, né? O passeio pelo museu chega ao topo da montanha, de onde se avista um conjunto de formação rochosa na vizinha São Bento do Sapucaí, a Pedra do Baú, de 1.950 metros de altitude máxima. A tarde convida ao relaxamento. O sol se debruça sobre o gramado verde, convida os turistas a diminuírem o ritmo e contemplar o colorido do paisagismo. Campos do Jordão é arte, inspiração, a leveza de formas que se sustentam dentro de 35 mil metros quadrados de muita paz. Na suavidade da música que se espalha pelo ar, por enquanto, é tempo de silêncio. Mas diante de tanto cenário natural e em meio a tanta sensibilidade, a cidade parece não ter pressa. Podemos esperar sentados até o próximo Festival de Inverno. Os sabores da serra. Com friozinho, então, combinação perfeita. Mas isso a gente te mostra logo depois do intervalo. Até já! Comer, beber e dormir. A vida boa é lugar comum em Campos do Jordão. A cidade oferece inúmeras opções de pousadas e restaurantes. Uma boa massa com aquele friozinho não poderia deixar de ser uma combinação pra lá de apaixonante. E por falar em apaixonante, que tal a história de um casal que se uniu até nos negócios? Longe de Campos do Jordão ser uma cidade fria, o clima é só uma boa desculpa para o calor humano se tornar ainda mais intenso. Para mim essa cidade é maravilhosa. Nunca imaginei conhecer uma cidade tão bonita, com um clima tão agradável, que é um clima agradável o ano inteiro, né? Você está no verão, é gostoso, o inverno é aquela coisa diferente, né? É gostoso. Aqui para o Brasil, então, é apaixonante mesmo. Campos do Jordão para mim é um encanto. A Lia se formou em Direito no Piauí, fez pós-graduação, mas o destino levou a vida dela a ganhar outro sabor. Acho que meu coração não clamava pelo direito, não. Muito conflito, não me fazia feliz. E a gastronomia foi o que trouxe essa felicidade profissional. E a paixão a levou a conhecer o marido e mudar de vida. A celebração do amor deu nome ao próprio restaurante, Vivá. Vivá foi uma inspiração, na verdade. Me veio esse nome na cabeça e eu fiquei com essa sonoridade martelando. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que significava matrimônio em hindu. É um nome indiano. E aí, para mim, quando eu soube ainda do significado, foi justamente quando eu casei, quando a gente estava tudo. E é um empreendimento do casal, então para mim foi onde firmou mesmo o nome do restaurante. Os pratos têm como característica a culinária regional. O restaurante ele tem uma cozinha internacional, com inspirações regionais também. Então eu trago muito dessa culinária regional, mas se você for ver, ela está ali pincelada. A gente tem risotos, tem um risoto com filé mignon de carne de sol e queijo coalho. É um prato com inspiração italiana e um toquezinho do Nordeste. E tem pratos aqui que são típicos da região de Campos do Jordão, como a nossa truta, pratos com truta defumada. Então tem um pouquinho de tudo, é um restaurante de culinária contemporânea. Campos do
do Jordão é mesmo uma cidade romântica. O marido de Bia, por exemplo, cuida de uma confortável pousada bem ao lado do restaurante. A gente acabou formando um conjunto de atrações aí, né? Foi a pousada, o restaurante, os chalés. O restaurante tem nos surpreendido cada dia mais, nós mesmos, com a aceitação, com os clientes, com tudo que tem acontecido. Tudo tem acontecido. O amor estampa cada detalhe das acomodações da pousada e proporciona ao casal testemunhar momentos importantes dos hóspedes. A cidade muito romântica e isso tem nos dado um norte em relação ao direcionamento da própria pousada também, porque a pousada tem se especializado no atendimento de casais e principalmente casais em ocasiões especiais como pedido de casamento, bodas, noivados, lua de mel, enfim, muitas coisas do tipo, e tem sido muito legal a gente fazer parte desse momento especial da vida das pessoas. Proporcionar momentos importantes em meio ao cuidado com o conforto de cada quarto. A gente sempre pensa na parte de hospedagem interna, dentro do quarto, um conjunto legal, um apartamento confortável, com itens que surpreendam realmente, que sejam diferenciados, uma hidromassagem com uma vista legal para a natureza, um café da manhã que realmente surpreende. Nós temos muitos elogios em relação ao nosso café da manhã. A gente prefere aqui errar pelo excesso. Viver, amar, apreciar. Lia e Flávio podem dizer que estão unidos no amor e nos negócios. Campos do Jordão é especial e pede realmente isso. Traz todo esse romantismo e esse encanto para a vida das pessoas. E também oportunidade. O chefe Ajax aprendeu gastronomia num curso do Senac na cidade. E passou a se dedicar à gastronomia italiana. Fiz estágio aqui na ocasião, na época, mas não era esse conceito de gastronomia, que hoje é italiana, antigamente era francesa e tudo mais. Isso foi de meados de 2010 a 2014, e aí no 2014 aquela coisa de chefe, né? Chefe gosta de querer desfrutar de outras coisas, e acabei saindo, e no final de 2018 voltei. Eu tenho um bom relacionamento com os proprietários aqui, muito bom, aliás, e aí onde eu me deram a oportunidade de poder abrir a osteria, né? Então hoje a osteria é minha, com o meu conceito, com a minha personalidade, com a minha ideia, identidade e tudo mais. E tá indo aí tudo bem, graças a Deus. Italiana, moderna, voltada para o norte da Itália. O norte da Itália já é mais o creme de leite, a região da Bolonha, a região de Parma, onde tem o famoso parmigiano reggiano e onde você tem uma abundância de queijos maior. O sabor do queijo, da massa, uma fonte de inspiração gastronômica em Campos do Jordão. Um local aconchegante que conquista os clientes pela criatividade do chefe Ajax. O processo é artesanal, massa fresca que se estende das mãos que aprendem ao longo do tempo a desenvolver sabores surpreendentes. A gastronomia em Campos do Jordão atende a públicos diferenciados. O processo criativo é a largada para a conquista de clientes. Mas além da disponibilidade de produtos, eles também são parte da evolução de um prato. Vamos falar do meu prato, que seria meu fettuccine ao creme de limão siciliano. Ele era feito com azeite, raspas de limão, ervas frescas e manteiga. Ponto. Um belo dia uma cliente falou assim: por que você não coloca creme de leite fresco? Ele vai ficar mais cremoso, né? Ele vai ficar mais suculento. E Campos do Jordão, por ser uma cidade mais fria, um clima mais frio, ele tende a ter pratos com mais densidade, né? Com mais, sabe assim, com mais molho, uma coisa mais suculenta, uma coisa mais forte em termos. Logicamente, quando entra verão, é verão normal, eu entro com umas sugestões também para ter mais frescor também, mas com base sempre pensando na característica de Campos do Jordão. Lareira, vinho, bom prato, sabe assim, então, mas tem que ser aquela coisa, sabe, o paladar ele tem que salivar
E tem que ter aquela coisa suculenta. Paixão, dedicação. O segredo do sucesso por trás de um prato tem até lema. Minha cozinha tem um quadro que fala assim que o segredo do sucesso é a constância do propósito. Então isso é dedicação, é paixão, é olhar um outro lado, é saber que é aquilo que você vai comer e saber que o cliente vai gostar. Porque eu sou consumidor também. Eu vou em restaurante, gosto de ir em restaurante, meu lazer é restaurante. Então eu sei que quanto é gostoso você ir num restaurante, você apreciar uma boa comida e sair satisfeito de lá. Massa e frio combinam. E por que não uma pizza? É uma atrás da outra. O trabalho não para depois que o expediente começa. Qual seria o segredo? O segredo da boa massa é carinho, viu? Carinho é só o ponto de partida. O segredo de uma boa massa, na verdade, é você descansar bastante ela. Independente se for um levain próprio ou não, o meu é um levain próprio que eu demorei 2 anos para desenvolver ela. Aí é um pouco mais delicado, mas muitas pessoas utilizam fermento biológico, esse tipo de coisa, para fazer massa, até o pão, qualquer tipo de massa. O segredo para tudo isso daí é descansar bem. Toda massa tem que ser descansada para que ela, no mínimo 6 horas, uma massa para descansar, para você já poder utilizar ela. E em muitos lugares não descansa a massa, né? Ele simplesmente pega a massa e já, olha aqui, perfeição dela aberta só no... Isso, a minha massa é fina, leve e crocante, né? E muito caprichada. E a apresentação para nós é tudo, então eu gosto muito que ela saia de uma forma bacana. Esse é o nosso molho italiano. O processo é hipnotizante. Eu gosto de deixar 2 dedinhos de borda aqui, que ela vai dar uma estufadinha e aí na hora que ela sair, ela vai estar crocante para você comer com meus azeites artesanais que eu desenvolvi e criei. Filho, mussarela, por favor. 53 opções de pizza no cardápio. Azeite com essências, uma mão generosa de mussarela e, como não poderia faltar, uma pizza bem regional feita com pinhão. Partiu o forno. Dois minutos apenas e voilá! Fina, leve, crocante, como gosta o chefe. Ainda resta o toque final e... A gente fala pizza! Aí ela tá pronta, aí é assim que a gente gosta de trabalhar. A cada nova fornada, pizzas que parecem mais uma obra de arte. Apaixonar pela pizza é você fazer ela de uma forma diferente, que não seja o cara achar que vai chegar essa pizza ali só para ele comer de qualquer jeito e matar a fome dele. Não, a minha pizza você vai sentar e vai apreciar ela do começo ao fim. É o momento gastronômico que eu ofereço ao meu cliente. Aí, essa é a paixão, você fazer pizza diferenciada, não uma pizza clássica e comum, e a pessoa vai sentar e vai comer ela com uma forma diferente, respeitar um trabalho artesanal. Essa leva o nome da casa. Essa pizza que leva o nome da casa, Café Terraço, que vai bianca, não leva molho de tomate, cogumelo Paris fresco, finalizo com rúcula fresca, damasco, um queijo brie e uma geleia de frutas vermelhas. Ah, a casa. Café Terraço, na verdade, pertencia à família Caravelas, natural da França. Era um local famoso e bastante frequentado entre os anos de 1950 e 1970. Aqui, Massaranduba, não existe mais. O restaurante foi remodelado. As paredes e as lembranças de época ficaram preservadas. Manter o nome do Café Terraço e essa história para mim é uma honra muito grande. E eu sou apaixonado pela história do Café Terraço e o saudoso Renato Caravelas, que foi o fundador dessa estrutura que hoje nós estamos vivendo e tendo aqui montado da forma que está. Né? Hoje ele veio a falecer e depois de 7 anos eu entrei aqui no Café Terraço e restaurei toda essa história com a minha gastronomia. 35 anos de idade, 20 de profissão, quase uma vida inteira voltada para o que se ama. Viver de gastronomia é uma coisa muito doida, porque quando você entra na gastronomia,
o financeiro não é a coisa que você foca, é uma paixão que você quer aprender a entender a gastronomia e depois começa a existir a recompensa de tudo isso. Então, o meu propósito desde o início não é focado no dinheiro, é o prazer de servir bem o meu cliente e ele ter um momento gastronômico, ser bem atendido, comer bem e viver esse momento que eu gosto de passar para ele através do que eu faço. É diante da lareira que a boa conversa faz as horas passarem despercebidas, ou no aconchego de um quarto confortável e até no sabor de um bom prato, que bons momentos podem ser guardados eternamente na memória. Para boas lembranças, tanto faz uma noite ou uma vida inteira num lugar. Em Campos do Jordão, a felicidade vai além do belo cenário, do clima, da música. É preciso algo implícito, a receptividade. E nisso não faltam cuidados em cada canto da cidade. Campos do Jordão não decepciona. Seja na paz de espírito, nos belos lugares, na natureza farta, seja onde for. Um capricho da natureza chamado Campos do Jordão. E domingo que vem tem mais, pessoal. Até lá!